A maioria das pessoas tem medo do silêncio, mas os estoicos tinham medo de outra coisa. Eles tinham medo de uma pessoa que nunca aprendia a ficar quieta, porque essa pessoa, eles diziam, era sempre a que morria com mais arrependimentos. Existe um tipo de silêncio que quase ninguém fala. Não é aquele silêncio constrangedor quando você não sabe o que dizer. Não é o silêncio de alguém que não tem nada acontecendo na vida. Estou falando de um silêncio muito específico, muito intencional. O tipo que os estoicos praticavam de propósito. O tipo que, uma vez que você entende, muda a forma como você se move em cada dia da sua vida. E aqui está o problema. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem descobrir isso. Falam demais, reagem rápido demais e depois ficam se perguntando por que as coisas continuam dando errado. Hoje, a gente vai mudar isso. Pensa na última vez que você disse algo que desejou não ter dito. Talvez tenha sido numa discussão. Talvez tenha sido um comentário que você fez sobre alguém. Talvez tenha sido uma promessa que você fez rápido demais, ou uma opinião que você compartilhou sem ninguém ter pedido. E depois, você sentiu aquele aperto no peito, aquele momento em que você pensou: eu devia ter ficado quieto. Esse sentimento não é aleatório. Esse sentimento tem um nome na filosofia estoica, e os estoicos passaram muito tempo estudando por que as pessoas sentem isso. E, mais importante, como parar de sentir de vez. Aqui está a verdade desconfortável. A maioria das pessoas não fica quieta porque não tem nada a dizer. A maioria das pessoas não fica quieta porque é tímida ou insegura. A maioria das pessoas é barulhenta, falando o tempo todo, postando, reagindo, discutindo, porque o silêncio as assusta. O silêncio parece fraqueza. O silêncio parece que você está deixando alguém ganhar. O silêncio parece desaparecer. Mas os estoicos enxergavam isso de um jeito completamente diferente. Eles diziam que o silêncio não é fraqueza. Silêncio é controle. E a pessoa que não consegue controlar a própria boca não consegue controlar mais nada na vida. Marco Aurélio, que era imperador do império mais poderoso do mundo na época, escrevia no seu diário pessoal, um diário que ele nunca teve a intenção de mostrar para ninguém, que uma das suas maiores batalhas diárias não era contra inimigos ou rivais políticos, era contra o próprio impulso de falar. Ele escrevia sobre quantas vezes precisava se segurar, quantas vezes escolhia dizer menos do que podia, quantas vezes observava as pessoas ao redor reagindo rápido e em voz alta e via o estrago que isso causava. E Marco Aurélio não era uma pessoa quieta porque não tinha nada a dizer. Ele era uma das pessoas mais cultas e reflexivas da sua época. Tinha opinião sobre tudo. Só que ele entendia algo que a maioria das pessoas nunca descobre. Vamos falar sobre o que os estoicos realmente acreditavam sobre o silêncio, porque vai muito além de só pense antes de falar. Epicteto, que começou a vida como escravo e se tornou um dos filósofos mais respeitados da história, disse o seguinte: temos 2 ouvidos e uma boca, para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Essa frase parece simples, simples demais até. Mas quanto mais você pensa nisso, mais percebe o quanto poucas pessoas realmente vivem assim. Veja o que acontece quando você fala rápido demais ou demais. Você revela coisas sobre si mesmo que não pretendia revelar. Faz promessas que não consegue cumprir. Dá às pessoas informações que elas podem usar contra você. Fecha possibilidades que ainda estavam abertas. Coloca seu ego na mesa e convida alguém a derrubá-lo. E aqui está o pior de tudo. Você diz coisas que não podem ser desfeitas. Os estoicos eram obcecados com essa ideia de que palavras, uma vez ditas, pertencem a todo mundo. Você não pode pegá-las de volta. Pode se desculpar, pode explicar, pode tentar suavizar o que disse. Mas as palavras já estão lá fora, já na memória do outro, já moldando como essa pessoa te vê. É por isso que Sêneca escreveu:
Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est. Tudo é alheio a nós, só o tempo é nosso. E quando você desperdiça seu tempo com palavras inúteis, com reclamações, com fofoca, com discussões que não levam a nada, você está gastando algo que nunca vai recuperar. E agora vem a parte mais interessante. Porque os estoicos não estavam simplesmente dizendo fale menos. Eles estavam falando de algo muito mais específico. Estavam falando do silêncio que te dá poder. Existem 3 tipos de silêncio que os estoicos praticavam, e cada um deles faz algo diferente. O primeiro tipo é o que a gente pode chamar de silêncio estratégico. É quando você tem algo a dizer e escolhe não dizer. Não por medo, não por não saber, mas porque você entende que esse momento não é o momento certo. Talvez você esteja numa conversa e esteja prestes a dizer algo reativo, algo emocional. Os estoicos chamavam essa pausa de o espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço, nessa pequena lacuna entre o que acabou de acontecer e o que você está prestes a fazer, vive todo o seu caráter. A maioria das pessoas não tem essa lacuna. Acontece algo e elas reagem imediatamente, respondem na hora, mandam uma mensagem raivosa, dizem o que não pode ser desfeito. A prática estoica é expandir essa lacuna, respirar nesse espaço, escolher em vez de simplesmente reagir. Marco Aurélio escrevia lembretes para si mesmo sobre isso no diário. Ele se lembrava de que quando alguém diz algo que o aborrece, ele não precisa responder na hora. Não precisa responder nem um pouco. Ele podia simplesmente não responder. E com o tempo, essa prática do silêncio estratégico se tornou uma das suas maiores ferramentas. O segundo tipo é o silêncio reflexivo. É o silêncio que você pratica sozinho. Não numa conversa, mas dentro da sua própria cabeça. Os estoicos valorizavam muito o diário, a reflexão matinal, sentar em silêncio com os próprios pensamentos antes que o mundo ficasse barulhento. Isso é diferente de simplesmente ficar quieto. É usar o silêncio ativamente como ferramenta para pensar melhor. Antes de Marco Aurélio começar o dia como imperador, tomando decisões que afetavam milhões de pessoas, ele sentava em silêncio e escrevia. Perguntava a si mesmo: o que eu quero hoje? Do que eu tenho medo? Onde errei ontem? Que tipo de pessoa eu quero ser? A maioria das pessoas nunca faz isso. A maioria acorda e pega o celular imediatamente. Preenche cada momento de silêncio com barulho. Música, podcast, rolagem de tela, conversa. E depois fica se perguntando por que se sente dispersa. Por que comete os mesmos erros repetidamente? Por que nunca parece crescer? Os estoicos diriam que a resposta é simples. Você nunca deu a si mesmo o silêncio necessário para realmente pensar. O terceiro tipo é o silêncio observador. Esse é o mais subestimado de todos. É quando você está numa sala com outras pessoas e, em vez de se fazer ouvir, você observa, escuta, aprende, percebe coisas que os outros perdem porque os outros estão ocupados demais falando. Os estoicos entendiam que a maior parte do que você precisa saber sobre uma pessoa, suas reais intenções, seu real caráter, seus reais sentimentos, é revelada não no que ela diz, mas em como ela diz, nos momentos em que ela hesita, nas coisas que ela não diz. E você só consegue perceber isso se estiver prestando atenção, se não for você o tempo todo falando. Tem um motivo pelo qual as pessoas mais poderosas em qualquer sala raramente são as mais barulhentas. Nem sempre, mas quase sempre. A pessoa que fica quieta, observa tudo, diz muito pouco e quando fala diz exatamente a coisa certa. Essa pessoa tem uma gravidade que quem fala demais nunca alcança. Aqui está o momento em que eu quero que você realmente pare e pense. Os estoicos acreditavam que a maior fonte de arrependimento na vida de um ser humano não são as coisas que você não fez, são a pessoa que você não se tornou.
A versão de você mesmo que poderia ter existido se você tivesse exercido mais disciplina, mais paciência, mais autocontrole. E eles acreditavam, e eu acho que tinham razão, que a boca é um dos maiores campos de batalha dessa disciplina. Toda vez que você fala de forma descuidada, você está praticando o descuido. Está treinando seu cérebro para reagir sem pensar. Está construindo um hábito de impulsividade que contamina todas as outras áreas da sua vida. Suas decisões, seus relacionamentos, sua carreira, sua capacidade de manter a calma quando as coisas dão errado. E toda vez que você pratica o silêncio, toda vez que você pausa antes de reagir, toda vez que escolhe não se envolver com algo que não merece sua energia, toda vez que fica quieto com seus próprios pensamentos em vez de afogá-los no barulho, você faz o oposto. Você está construindo o hábito do controle, da intencionalidade, de ser alguém que escolhe suas ações em vez de tropeçar nelas. Epicteto disse algo que fico pensando o tempo todo. Ele disse: é impossível para um homem aprender o que ele já acha que sabe. A maioria das pessoas que falam demais fazem isso porque, no fundo, acredita que falar é a forma de mostrar que sabe das coisas, que ser barulhento é como você prova que é inteligente, que estar em todas as conversas é como você permanece relevante. Mas os estoicos viraram isso de cabeça para baixo. Disseram: a pessoa sábia sabe que não sabe tudo, e por saber disso, fica quieta e continua aprendendo. Continua curiosa, continua aberta. E é exatamente assim que ela fica cada vez mais afiada, enquanto todos ao redor Continuam iguais. Aqui vai algo prático que você pode tentar hoje. E isso vem diretamente da prática estoica. Antes de dizer qualquer coisa numa conversa, faça a si mesmo 3 perguntas. É verdade? É necessário? É gentil? Não precisa ser sim nas 3, mas se nenhuma delas for sim, se o que você está prestes a dizer não é verdade, não precisa ser dito e não vai ajudar ninguém, então você já tem sua resposta. Você não diz. Você fica com aquilo. E normalmente você percebe bem rápido que não precisava dizer nada, que era só barulho. E você se salvou de adicionar mais ruído ao mundo que já tem barulho demais. O silêncio, do jeito que os estoicos praticavam, não é sobre ser passivo. Não é sobre deixar as pessoas passarem por cima de você ou fingir que não tem opinião. É sobre escolher quando, como e por que você usa a sua voz. É sobre ser a pessoa na sala que fala menos, mas significa mais. Que reage menos, mas age com mais precisão. Que gasta menos tempo fazendo barulho e mais tempo realmente construindo algo. As pessoas que mais se arrependem são quase sempre as que falaram com mais descuido, que reagiram mais rápido, que confundiram barulho com poder e volume com confiança. Os estoicos nos mostraram um caminho diferente, um mais silencioso. E nesse caminho, nesse silêncio, você encontra algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando: clareza, controle e um tipo de calma que nada de fora de você consegue tirar. Silêncio não é desistir. Silêncio é crescer. E quando você aprende a diferença, você para de ter medo dele. Se isso fez sentido para você, se inscreve. Tem muito mais vindo por aí.